Olá, hoje vamos tratar de um assunto muito importante no meio de nossa sociedade contemporânea, que é a violência ligada ao futebol. Depois da vinheta. Muito bem, estamos no século XXI e ainda encontramos cenas terríveis dentro do futebol, dentro e fora dos estádios, como essas. Muito se fala a respeito de torcidas organizadas que, com seu fim, a violência nos estádios e a violência em torno deles terminaria. Lê do engano. As torcidas começaram já na década de 40, 50, 60, entre Rio e São Paulo, por exemplo. Nessa época eram torcidas uniformizadas. E as torcidas uniformizadas, uma das mais antigas é a charanga do Flamengo. Charanga porque eles levavam instrumentos musicais ao estádio. E a Fla, a Jovem Fla, já na década de 60, também em São Paulo, a Gaviões da Fiel foi criada, e assim como dezenas de outras torcidas uniformizadas eram criadas e estabelecendo uma espécie de hierarquia dentro do trabalho com as organizações de atividade, criação de bandeiras e aquisição de ingressos e gritos de ordem e, enfim, festa. O que acontece, o que se sabe que desde a década de 1960, quando havia ditadura militar, houve uma sociedade minimamente organizada, os formadores de opinião eram contra aquele estado de censura e de falta de liberdade. Isso acaba se refletindo, de certa forma, dentro das torcidas organizadas, uniformizadas e depois organizadas, no sentido de cobrar os times, cobrar a diretoria, passar a fazer parte do patrimônio do clube com a anuência dos diretores que se fazem valer desse grupo de pessoas para se sustentar no poder ou mesmo demitir técnicos, fazer pressão sobre jogadores, eximir-se de culpas, etc, etc, etc. Desde a década de 1960 que vamos encontrar esse grupo procurando um lugar ao sol, procurando direitos e, no fim das contas, a gente descobre que esse grupo procura mais regalias e faz do estádio, do entorno do estádio, uma grande batalha campal para superar o outro, para humilhar o outro. É um lugar violento. Nossa sociedade é uma sociedade violenta. Haja vista aquilo que se tem no trânsito, aquilo que se tem de população carcerária, aquilo que se vê no dia a dia dentro da nossa vasta diferença de classe, o desemprego, etc, etc. Nada mais natural que encontrar, lamentavelmente, dentro dessa organização, o futebol, também a violência. Não se resolve a história da violência nos estádios e seu entorno simplesmente acabando com as torcidas organizadas, como já aconteceu já há mais de 20 anos, eliminando o CNPJ desta ou daquela torcida, e esses grupos de pessoas acabam abrindo uma outra firma ou simplesmente vivendo na clandestinidade, o que também é algo bastante terrível, só piora. Nossa sociedade organizada dentro do futebol ainda insiste em colocar a polícia militar dentro dos estádios. Nós sabemos que, por exemplo, no período da Copa do Mundo, esse era uma questão quase proibida, praticamente proibida. É um evento privado, futebol é um evento privado, por exemplo, não deve haver polícia militarizada dentro dele, porque é um braço do Estado. O Estado acaba permitindo que esse tipo de evento seja monitorado pela polícia militar. Então isso já é um contrassenso. Repare que na Copa do Mundo não havia, a FIFA não permitia. E em alguns jogos dos últimos meses, nós vamos observar pela Série A do Campeonato Brasileiro, às vezes algum outro campeonato regional, a ausência da polícia militar, apenas do lado de fora. Aí sim, o lado de fora é público. Não dentro do estádio. Cachorro, armamento, e isso nunca foi
sinônimo de paz nos estádios ou em torno dele. O medo, a história da opressão, as prisões. É preciso reeducar a nossa sociedade para a vida em coletividade, para a vida em grupo. Violência nos estádios, não. Isso apenas torna nossa convivência mais tensa e cheia de medo. E de medo já basta aquilo que a gente vem vendo em nosso dia a dia com a história da nossa política econômica, as omissões, e isso já é o bastante para ficar com medo. Não há violência nos estádios. Isso começa com não à violência contra a mulher, contra o adolescente, a homofobia, etc, etc, etc. Tomara que possamos refletir mais e discutir esse assunto também junto com outros elementos da nossa sociedade, como o das minorias, por exemplo. É isso aí. Até mais.